Bom, nós seguimos então falando sobre a guerra na Ucrânia. Vamos conversar agora com o cientista político e diretor da consultoria Eurasia Group, Christopher Garman. Bom dia, Christopher. Seja muito bem-vindo aqui à CNN. Eu espero ter dito seu nome corretamente. Não, perfeito. Um grande prazer estar aqui com você. Christopher, primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação dessas últimas falas, especialmente do presidente Volodymyr Zelensky, que tem tido uma fala cada vez mais contundente, fazendo um apelo, e foram muitos os apelos que ele tem feito, para sentar e dialogar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Isso é possível, no seu entendimento? Possível, sim. Nós, até na Eurasia, nós atribuímos uma probabilidade de 30% para nós termos um cenário onde nós temos uma desescalada e um diálogo diplomático que gere dividendos. Os russos estão pagando também um preço enorme na sua respectiva economia, as dificuldades militares foram maiores do que eles anteciparam. Então, se tem uma saída diplomática, seria algum acordo, né, que poderia entregar, pelo menos parcialmente, as demandas dos russos de um compromisso mais permanente da Ucrânia não entrar na OTAN. É possível, mas não estamos vendo isso acontecendo. As declarações, nós temos duas manchetes simultâneas. De um lado, declarações do Zelensky e até negociações que estão andando entre os ucranianos e os russos, mas, ao mesmo tempo, as declarações do Putin de Moscou são extremamente belicosas. Não estamos vendo sinais de uma tentativa de uma desescalação. E nós estamos vendo também as imagens no chão, aqui um confronto militar cada vez mais brutal, com cenas horrorosas, como nós estamos vendo hoje de Mariupol. Nós tememos e esperamos que devemos continuar nessa seara nessas próximas semanas, nesse próximo mês. Infelizmente, parece que nós estamos caminhando para semanas muito difíceis pela frente. Mas tem chance, sim, de uma saída diplomática, achamos difícil. Do ponto de vista tático, a gente tem visto do início da guerra, e a gente tem muitas informações, a gente tem que fazer sempre essa ressalva pelo lado ocidental, então são muitas informações que vêm de agências de notícias ocidentais, e desde o início existia uma versão de que as tropas russas estariam perdendo muitos de seus soldados, que eles estariam cansando, que haveria maior resistência dos ucranianos. Com o passar do tempo, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação ainda? Me parece que isso de fato foi o caso, na nossa avaliação na Eurasia. Relatos que o presidente Putin, furioso com seus respectivos generais, que ele de fato tinha expectativa de uma vitória muito mais rápida, isso não está acontecendo. Agora, em contrapartida, a força militar russa ainda permanece desproporcionalmente muito maior e com poder bélico do que dos ucranianos. Então, na nossa expectativa, acreditamos que os russos vão ser bem-sucedidos nos seus objetivos, particularmente em assumir controle de Kiev, da capital do país. Não acreditamos que eles vão ser bem-sucedidos em assumir o controle do território ucraniano por inteiro. Então, provavelmente vamos ter uma parte oeste do país que deve ser independente do controle russo, mas de fato, vários sinais de que, de fato, eles foram surpreendidos e o êxito militar deles não foi o que o Putin esperava. Agora, é claro, você também reorganiza suas forças, muda as táticas, e eles têm condições, sim, de atingir seus objetivos. Mas a pergunta talvez não é menos se eles vão conseguir, mesmo que exista essa pergunta, mas qual vai ser o dano para os civis para poder atingir esses objetivos. Talvez o maior drama disso tudo é que as dificuldades militares leva a um uso de força proporcional muito mais duro e brutal contra a população civil. Professor, queria destacar dois aspectos dessa ajuda da Itália. Primeiro, as perdas culturais durante um processo de invasão, um processo de guerra. São, às vezes, patrimônio que a gente jamais vai recuperar do jeito que esteve antes. Segundo, queria falar também sobre essa ajuda da Itália em si, no momento em que a gente ainda tem a invasão. É uma perspectiva de esperança, pelo menos, de que a gente tenha um fim de conflito já agora para os próximos dias?
Olha, eu acho que o que nós estamos vendo nesse gesto da Itália e também o fato que essas cenas que nós estamos vendo gera um impacto muito grande no continente europeu, no oeste da Europa. A opinião pública fortemente defendendo medidas mais duras contra a Rússia de um lado, apoio econômico para a Ucrânia do outro. O que a gente espera é que esses refugiados saindo da Ucrânia, que deve chegar a quase 6 milhões de refugiados, talvez mais do que isso, devem ser recebidos de braços abertos pelos países da Europa e também devemos esperar um apoio econômico expressivo para a reconstrução, se de fato nós temos uma Ucrânia que não é dominada pela Rússia, que é a nossa expectativa aqui na Eurásia. Mas em termos de sinais de uma saída diplomática, achamos difícil, possível sim, claramente possível, mas ainda não estamos apostando nisso, e nós temos todas as cenas horrorosas que devemos enxergar com a guerra pela tomada da capital de Kiev. Então nós estamos vendo hoje Mariupol, mas as próximas semanas nosso temor e expectativa é que vão ser muito sangrentos, e aos poucos vamos reconhecendo o tamanho do dano para civis e que temos algumas cenas agora, conseguimos enxergar, mas a amplitude do que ocorreu só vamos conhecer nessas próximas semanas, nesse próximo mês. Professor, eu queria aproveitar, tirar uma dúvida ainda sobre Mariupol. Ou sobre a guerra de versões entre Ucrânia e Rússia, porque Mariupol é a cidade que a gente tem acompanhado e denunciado aqui com o maior ataque russo e maiores violações de direitos humanos. A gente tem agora relatos de corpos pelas ruas, a gente tem esse teatro agora que a gente está falando sobre a ajuda da Itália para a reconstrução desse teatro. Mariupol é isso, está sob escombros. As pessoas estão há dias sem energia elétrica, sem poder ter aquecimento, sem água, sem comida e sem poder sair. As pessoas estavam saindo e sendo atacadas. Do lado da Rússia, existe a versão de que em Mariupol existe a maior concentração de combatentes dessas forças ultranacionalistas Azov, que eles seriam ligados, sim, a ideologias nazistas. Queria que o senhor nos explicasse um pouquinho essa guerra de versões e o que o senhor pensa disso. Olha, nós estamos vendo exatamente isso que você colocou, Luciana. Nós temos os russos com uma narrativa muito forte para poder justificar essa guerra, essa invasão. Tudo indica que, de fato, com o controle da mídia e também um controle tremendo do lado social, Putin está sendo razoavelmente bem sucedido de poder levantar os sentimentos de nacionalismo dentro da Rússia. Então, não vemos o povo russo virando contra o presidente nesse curto prazo, até por esse controle que ele tem do lado da mídia, mas em termos de controle da narrativa fora da Rússia é mínimo, né, do lado russo. Então, acho que as cenas falam por si só. Todos os canais de mídia no oeste seguem toda essa destruição e devastação do lado dos danos contra os civis. O Putin, de fato, tem adotado essa retórica da justificativa do lado da Ucrânia, mas não tem muito evidência que, de fato, a Ucrânia está repleto de forças nazistas, muito pelo contrário, só olhando o perfil do presidente Zelensky já fala por si só. Mas essa guerra já está perdida para a Rússia em termos da narrativa, né? Agora é só uma questão do custo que o país vai pagar em termos de isolamento internacional e repercussões econômicas muito graves para o país. Professor, nossa analista de economia, Priscila Yazbek, vai participar aqui da nossa conversa. Vai, Priscila. Obrigada, Luciana. Christopher, queria aproveitar também a expertise que vocês têm aí na área de economia. A Eurásia sempre faz projeções muito assertivas, né, nesse campo. E eu queria entender como que vocês estão enxergando a guerra na Ucrânia do ponto de vista econômico, né, da conjuntura econômica global. O que a gente pode esperar de desfecho dessa guerra e como que as forças, as grandes potências, podem acabar nesse desfecho mudando um pouco, se vocês estão vendo que isso pode acontecer.
E aí eu queria falar especialmente sobre China, né? Porque a China está adotando essa postura de neutralidade pró-Rússia, mas ao mesmo tempo já tem algumas análises, até a The Economist ontem soltou uma análise dizendo que talvez haja uma fragilidade nesse apoio, nesse laço que os russos têm com os chineses, tanto porque para os chineses o mercado russo é muito pequeno para eles e eles têm uma parceria importante com Europa e Estados Unidos, quanto porque para os russos também o vender gás para a China não supre toda a necessidade que eles têm de venda, porque o mercado europeu é muito maior do que o mercado chinês nesse sentido. Então, queria entender qual que é a tua análise aí sobre esse quadro, essa conjuntura. Perfeito e muito importante que você colocou o papel da China nessa crise, que acreditamos que, de fato, é muito importante. Então, vamos lá. Nossa expectativa da Eurásia é de um conflito militar prolongado, semanas e meses sangrentos pela frente, pressão da opinião pública na Europa crescendo em termos das cenas que devem ser transmitidas na televisão. Acreditamos que eles não vão ocupar o território por inteiro, mas isso também significa que nesse conflito militar mais prolongado, as sanções que foram colocadas na mesa não vão ser retiradas tão cedo. Nossa expectativa é que elas fiquem de pé ao longo de 2022. Então, isso significa que mesmo produtos que não estão na lista de sanções russas vão ter dificuldades de escoamento, dado todas as dificuldades logísticas, porque as sanções pegam a rede de financiamento e também transporte de produtos russos fora do país. Então, se a gente fala sobre preço de commodities, é um viés de alta nessa expectativa, nós estamos do lado mais pessimista dessa ponta. É má notícia para o Brasil, que depende de importação fertilizante, deve ter uma retomada parcial, mas não plena da importação de fertilizantes da Rússia. Esperamos uma queda do PIB global na ordem de 0,7% a 1% do PIB, então uma queda razoável. A grande dúvida é o que vai acontecer com o preço internacional de petróleo, né? E aqui nós estamos vendo que os europeus estão bem reticentes de colocar restrições de importação de petróleo russo. É uma preocupação grande nossa, mas por hora não apostamos. Então achamos que o preço de petróleo fica mais próximo de $100 por barril. Então isso do lado, nossa análise de hoje da repercussão global. Agora, a China é um grande variável, porque isso há uma maneira que as repercussões globais podem piorar. A Casa Branca deu um sinal de alerta muito forte para o presidente Xi Jinping, de que qualquer apoio militar e econômico vai ser mal visto pela Casa Branca e pode sofrer sanções também, retaliações americanas para a China. Então, se nós entramos em um conflito comercial, porque a Casa Branca reage a um apoio, entre aspas, indevido para a Rússia nessa crise, aí o tamanho dessa crise em proporções econômicas cresce. Não acreditamos que isso vai acontecer, né? O presidente Xi Jinping e o presidente Biden tiveram um encontro nessa semana virtual e não acreditamos, por todas as razões que você colocou, que o Xi Jinping vai querer atravessar essa linha vermelha da Casa Branca. Mas é um risco importante para a gente seguir, sim. Professor, eu gostaria de trazer agora as informações de agora pela manhã, continuando falando de China, inclusive. O ministro das Relações Exteriores da China disse agora pela manhã o seguinte, abre aspas, o país não aceitará qualquer tipo de coerção ou pressão externa, se opôs também às acusações e suspeitas envolvendo o governo chinês no conflito com a Rússia. Eu destaco essa fala aqui do ministro das Relações Exteriores porque ela vem exatamente poucos dias após a ligação do presidente Joe Biden para o Xi Jinping, pressionando, segundo a gente acha, a uma posição da China para que saia da neutralidade e pressione a Rússia para o fim do conflito. Essa declaração agora, ela soa muito mal quando a gente fala de política internacional, não, professor? Com certeza, é um sinal que a relação entre os Estados Unidos e a China está muito tensa. Eu até diria que a pressão da Casa Branca sobre a China é menos de pressionar a China para se posicionar contra a guerra e fazer um voto nas Nações Unidas, por exemplo, mas é mais para evitar que a China possa dar um apoio econômico e no extremo militar para os russos ao longo dessa crise. É importante salientar que semana passada o Financial Times saiu com uma matéria, né, alertando pelo fato que o governo russo estava procurando ajuda financeira e militar. Essa matéria foi vazada pela Casa Branca um dia antes da reunião do secretário de Segurança americano e o seu equivalente chinês.
Isso foi um sinal claro da Casa Branca de que eles estão furiosos com a possibilidade de aproximação da China com a Rússia. E esse foi o teor da reunião entre Biden e o presidente Xi Jinping. O que nós estamos vendo agora do ministro das Relações Exteriores chineses é uma reação a essa pressão americana, que, olha, nós não vamos sermos ameaçados dessa forma. Então, eu acho que o que está em jogo de fato, o grau em que a China pode ser um boia de salva-vidas para a Rússia. Novamente, acreditamos que a China vai encontrar esse fio da navalha de não dar um apoio muito forte para a Rússia ao ponto que possa levar a um tensionamento mais grave em termos de medidas americanas, retaliações chinesas, mas é algo certamente para ficar de olho. Eu acho que a Priscila colocou muito bem um pouco o que está em jogo nessa relação econômica. Não esperamos que os chineses vão virar as costas para a Rússia, não. A tendência é de aproximação econômica, por todas as razões que a Priscila colocou, mas o importante no curto prazo é se a crise entra na China e Estados Unidos ou não. Acreditamos que não, mas é um risco para monitorar. Priscila, a gente está acompanhando também o presidente da Ucrânia, que está fazendo entrevista aqui, é claro, para a CNN exclusiva. Então, vou te pedir para você fazer a sua pergunta. O professor também está com o tempo contado e depois a gente encerra a entrevista. Vai, Priscila. Christopher, queria tocar mais uma vez nesse ponto econômico. Como que você vê, assim, a gente tem a questão da zona de exclusão aérea, né, que o presidente Volodymyr Zelensky pede muito, mas que o Ocidente se nega a fazer porque poderia chegar ao nível de uma terceira guerra mundial. Fazendo um paralelo com a economia, você acha que as restrições, as sanções do Ocidente aos russos também não são impostas de uma forma mais contundente por causa disso, porque poderia levar o mundo a uma guerra econômica mundial? Olha, todos estão flertando na beira do precipício desses limites que poderia levar essa crise a proporções muito maiores, né? De um lado, evidentemente, a OTAN não quer interferir na guerra diretamente em termos de atender os pedidos do Zelensky de restrição aérea, porque isso poderia ser visto como interferência direta e levar a uma guerra nuclear. E também os europeus e americanos estão tentando também colocar certos limites nas repercussões econômicas dessa crise. Vide que a Europa ainda não colocou restrições à importação de gás e petróleo russo, né? E eu acho que, mas ao adotar as medidas econômicas muito severas para a economia russa, sem tocar nos produtos de gás e petróleo, eles estão tentando encontrar esse equilíbrio entre punições muito severas sem levar a uma recessão na Europa ou uma queda do PIB global maior. Então, é um equilíbrio muito delicado e, ao mesmo tempo, também tentando evitar que esse conflito se expanda, né, para até uma guerra comercial, incluindo a China, né? Então, acreditamos que pode-se evitar esses maus piores, né? Mas é um momento muito delicado geopoliticamente. Não devemos subestimar a gravidade do que pode estar em jogo. Como nós gostamos de falar, os riscos de cauda estão elevados nesse momento, mesmo que não apostamos neles. Muito obrigada, então, o cientista político Christopher Garman, que também é diretor do Eurasia Group, pela essa gentileza de estar aqui com a gente nessa manhã de domingo. Obrigada, Christopher, e também Priscila. Muito obrigado, Luciano.